Muito bem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. No Salmo 139, o salmista fala que Deus nos teceu no ventre da mãe. Deus tem um propósito para cada um de nós. A Bíblia fala assim que Jeremias foi escolhido no ventre materno. A Bíblia também fala que João Batista foi escolhido no ventre materno, e quando estava Maria ali por perto, João Batista saltou de alegria no ventre de Isabel. Deus, ele faz esse milagre. Tem crianças que desde o ventre materno já são malignas. Tem crianças que desde o ventre materno são santificadas, são separadas para Deus. E então a nossa oração também é que a tua mente nesse momento também seja separada para Deus, para que você possa ouvir a mensagem de Deus e ela seja bênção na tua vida, não seja tropeço, porque pode, né? Às vezes você pode ouvir uma palavra dessa, que desde o ventre uma criança pode ser maligna, e pode uma criança desde o ventre já estar com muitas lutas espirituais. Dizem os estudiosos que quando a criança começa a crescer no ventre da mãe, muitas crianças já começam a sofrer de rejeição ali, porque não há mais tanto espaço como tinha antes. Então a luta emocional, espiritual e física é desde o ventre da mãe. É uma luta enorme. Quando Pedro estava anunciando a multidão, a mesma multidão que João Batista pregou para ela, a mesma multidão que tinha sido circuncidada na infância com 8 dias. E daí João Batista chama essa multidão ao arrependimento, porque Cristo está vindo. Quando Cristo veio, essa mesma multidão incitada pelas lideranças religiosas gritou para que Jesus fosse crucificado. E antes tinha gritado que Jesus era o rei, e gritavam Hosana nas alturas, e com palmas nas mãos, e era aquela festa. Mas mais tarde, alguns dias depois, eles estavam gritando pela sua crucificação. E agora em Atos 2, Pedro está falando a essa mesma multidão que tinha sido circuncidada na infância, que tinha sido batizada por João Batista. Agora essa mesma multidão, Pedro está falando com ela. Está dizendo: vocês crucificaram a Cristo, o Messias. E ele vai explicando a respeito do Messias, que o Messias, ele teria que padecer, ele teria que ser realmente crucificado. Mas ele chama essa multidão ao arrependimento, para a remissão dos seus pecados, e fala assim: agora vocês precisam ser batizados em cumprimento à palavra de Mateus 28. Jesus disse para os discípulos: vocês vão fazer discípulos de todas as nações, e vocês vão batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Pedro está falando a essa mesma multidão, e eles se arrependem profundamente do que eles fizeram. E eles foram batizados, e Pedro diz assim: para a remissão dos pecados de vocês. E naquele instante eles foram, aquela multidão foi batizada com esse batismo de Jesus de Mateus 28. Então, e ele diz no capítulo 2, o verso 39, ele diz assim: essa promessa é para vocês, e essa promessa é para os filhos de vocês. Então Deus inclui a promessa de ser discípulo de Jesus aos pais, e Deus faz essa promessa, estende essa promessa aos filhos. Deus já tinha dito para Abraão, quando Deus tinha instituído a circuncisão, que Deus seria Deus de Abraão, e Deus seria Deus da sua descendência. Deus seria Deus de Isaac, Deus seria Deus de Ismael. E ao 8º dia eles eram circuncidados como símbolo
dessa aliança com Deus. E agora, na nova aliança, Pedro está dizendo, também as crianças fazem parte dessa aliança. Em Isaías 54, verso 13, fala de uma promessa, de que os vossos filhos seriam ensinados pelo Senhor. Então, Deus, ele faz promessa a nós. O cuidado de Deus sobre as crianças sempre foi, e desde o início. Quando eles tinham que atravessar o Rio Jordão, Deus tinha represado as águas. E apareceram pedras grandes no fundo do rio. Deus ordenou que tirassem aquelas pedras, 12 pedras, e eles colocaram aquelas pedras como que num altar. 12 para falar das 12 tribos de Israel. Um altar para falar a respeito do sacrifício. E Deus tinha uma intenção de que quando o povo de Israel, quando as famílias estivessem andando por ali, e as crianças olhassem, o Francisco olhasse para aquelas pedras, perguntasse assim, pai, o que significa essa pedra? Ou qual é o significado dessas pedras? Porque elas chamavam a atenção, pedras esculpidas, pedras redondas. Aí era a oportunidade do pai e da mãe ensinar ao filho a respeito do que tinha acontecido, da saída do Egito, da passagem pelo deserto, e agora a entrada na terra prometida. E como que foi essa entrada? Tudo isso era motivo. Deus fazia essas coisas para que você pudesse contar uma história do Evangelho às crianças, ao teu filho. Então, Deus sempre olhou dessa forma. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus, ele fala assim, você vai inculcar a palavra de Deus ao teu filho. Inculcar é colocar para dentro, quase como se fosse goela abaixo. Você não vai pedir permissão para a criança se ela quer aprender do Evangelho, se ela quer aprender dos ensinamentos de Deus. Deus diz assim, você vai inculcar a criança, você vai ensinar o teu filho a palavra de Deus. Ele diz, assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E ele fala assim de colocar tirinhas na mão, atar, como se fossem papeizinhos que você escreve a palavra na mão, você escreve a palavra na parede, nos umbrais das portas, aonde as crianças estivessem olhando, precisaria ter a palavra. Então eles não deveriam ter outras coisas senão a palavra dentro da sua casa. Por isso é uma palavra, ela já está dizendo assim, você não vai colocar o teu filho na Xuxa. Você não vai colocar o teu filho aos pés daquele desenho que é da nova era. Você vai ensinar o teu filho naquele desenho que fala a palavra de Deus, que fala princípios da palavra de Deus. Porque é tua responsabilidade essa criança. E você não vai terceirizar essa responsabilidade. Porque essa responsabilidade é do pai e da mãe. E quando falta o pai e a mãe, então o avô, a avó, o tio, alguém que tenha a mesma fé, vai se responsabilizar sobre essa criança. Deus sempre se preocupou com isso. Eu lembro assim, quando falo sobre isso, é que Moisés, ele teria as melhores escolas para ele, os melhores tutores para ele, porque ele estaria na casa da rainha, na casa real. Ele aprenderia o que tinha de melhor na época. Mas Deus, ele providenciou uma forma maravilhosa, que aquela rainha precisava de uma ama. E aí foi achada a ama. Era a própria mãe de Moisés.
Mas a rainha não sabia isso, mas Deus sabia. E Deus queria que a mãe, essa mãe crente, fiel a Deus, imprimisse no coração da vida de Moisés os princípios da palavra de Deus, com o exemplo dela, com a vida dela, com a fé verdadeira dela, assim como Timóteo, que foi impresso no coração de Timóteo uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, que veio da sua mãe e da sua avó. Então, esse princípio, Deus ele não abre mão desse princípio. A criança é um presente que Deus te deu, e aí você não deve terceirizar esse presente. Claro, você ficou sozinha, não tem marido, não tem condições de sustentar, precisa de alguém que ajude. Mas isso são exceções. Há uma família normal, como Deus colocou, a responsabilidade das crianças é do Marquinho e da Amanda. Imprimir uma fé sem fingimento é do pai e é da mãe. Tem uma palavra muito bela lá em 1 Coríntios 10. Deus ele fala que todos os israelitas foram batizados na nuvem como no mar, em relação a Moisés, porque o mar abriu e todos passaram a pé enxuto. E a nuvem estava por cima deles, para que eles não fossem torrados pelo sol. Era proteção para eles. E o caminho que se abria no mar era a passagem aonde eles deixariam o Egito, a casa da escravidão, dos desejos, do pecado, do adultério, das mentiras. Eles romperiam com o mundo, eles deixariam esses desejos para trás e agora eles entrariam num novo rumo da vida deles. E a passagem pelo mar era esse rompimento com o Egito, com o império desse mundo, para uma nova terra, para um caminho novo que Deus estava traçando. E ele chama essa passagem pelo mar aberto batismo. E ele chama aquela nuvem, estar debaixo daquela nuvem de batismo. Porque batismo é essa proteção, é essa guarda, é esse, como é que eu posso dizer? É passar da morte para a vida. É estar na mão do Pai. E quem estiver na mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Então, o batismo ele fala nesse sentido do que Deus está fazendo. E quando a gente batiza uma criança, quando a gente batiza um adulto, a gente está simbolizando esse batismo. De que você confiou a tua vida na mão do Pai. E você está na mão do Pai. E Ele te guarda. E Ele vai fazer você atravessar. Ele vai te fazer você nascer de novo e atravessar o deserto e entrar na terra prometida. Isso tudo é batismo. O batismo com água é símbolo desse batismo. Certo? E lá ele diz assim, na nuvem e no mar. E ele diz assim, e todos comeram do mesmo maná. Porque Deus estava também cuidando deles, alimentando aquele povo. E todos beberam da mesma água, de uma água espiritual, de uma fonte espiritual, de uma água que saía e brotava da rocha. Gente, água que brota da rocha, eu posso dizer assim, é um milagre. Porque nós cavocamos lá
no retiro 330 metros de profundidade e não achamos água. Era somente rocha preta. Deus fez sair água da rocha. E a água que Deus faz sair é água pura, profunda. É água que não tem contaminação, ela é pura. Porque ela vem do altar de Deus, ela vem do sacrifício de Jesus lá na cruz. Você bebe dessa água, teu filho bebe dessa mesma água. Quando a Amanda bebe água, automaticamente o Levi toma dessa mesma água, com o leite que ele mama. Quando a mãe israelita comia do maná, os levitinhas comiam do maná, porque comiam indiretamente, né? Aqui na nossa igreja de Chopinzinho, nós temos muitos filósofos, né? Principalmente na casa da Jússi. É a fábrica de filósofos, né? Eles dizem assim, né? Eu lembro assim, que tinha umas frasezinhas assim: o sol foi feito para todos, mas a sombra é de alguns, dos espertos, né? Agora, tem umas outras sabedorias, que começa de Marlos e vai para Marquinho. Eu sou vegetariano. Eu como o pasto que a vaca comeu. Porque eu como a vaca, eu como o boi, eu como a carne, automaticamente eu comi pasto. É um pasto processado. Isso é teoria Odone, né? Mas assim, em relação a esse texto, dá certo. Porque Deus estava dizendo assim: quando você come, toma água, o teu filho vai beber essa água. Quando você come maná, o teu filho vai comer esse maná. Mas se você come porcaria, teu filho vai comer porcaria. Se a tua fonte não presta, o teu filho vai comer uma coisa que não presta. A boca fala o que está cheio, o coração. Mas se a boca fala bobagem, todo dia, o teu coração está cheio de bobagem. E quando o teu filho comer, vai comer essas bobagens. Porque é uma fonte espiritual que está no pai e na mãe. E passa isso aos filhos. Então, é muito claro que a criança participava do maná. O bebezinho participava do maná. É muito claro que aquele bebezinho bebia da água que saía da rocha. Porque esse bebê mamava da mãe, no leite que ela bebia. E é assim que acontece no mundo espiritual. Então, um pai e uma mãe que tem uma fé genuína, vai passar essa fé genuína ao filho. Alguém falou assim, um pregador falou assim: você quer que o teu filho se converta, quer que o teu filho ande no caminho certo? Ande você primeiro nesse caminho certo. Faça você primeiro, seja exemplo para ele. Noé, ele entrou na arca, e os seus filhos também entraram na arca. Uma das coisas mais difíceis é levar os filhos. Noé levou os filhos. Noé conseguiu que os seus filhos entrassem na arca. Então isso é uma grande bênção. Tem um versículo muito polêmico na Bíblia, que é Marcos 16:16. Jesus ele fala assim: quem crer e for batizado será salvo. E aí há muitas interpretações sobre esse versículo. Alguns entendem assim, que a criança pequena, o Levi, não tem condições de crer. Então ele não pode ser batizado, porque ele não tem condições de crer. Mas o texto, ele não para ali. O texto continua, Jesus continua falando: mas o que não crer será condenado.
Então, se a criança ou Levi não pode ser batizado, porque ele não pode crer, mas da mesma forma o que não crê será condenado. Então, a criança precisa crer. E Deus pode operar esse milagre da criança crer. O que a gente não pode entender nesse texto é que a fé é só um crer racional e que só vai ter um tempo. Quando chegar na idade da Valentina, ela passa a entender e ela passa a crer, e aí ela vai ser salva quando ela entender. Mas enquanto ela não entende, ela não tem como ter fé, ela não tem como crer. Não pode ser assim. E também não pode ser assim. Há uma outra forma que Deus salva essa criança, porque o Levi é um anjinho, ele é um santo, ele não tem pecado, ele é totalmente inocente. Isso também é uma farsa, isso é doutrina diabólica, gente. Não é de Deus essa doutrina, porque a Bíblia ensina muito claro que nós nascemos em pecado. Está lá o Salmo 51, verso 5. Todos nós nascemos em pecado. Em pecado nós fomos gerados pelo pai e pela nossa mãe. A morte passou a todos os homens, porque por um só homem entrou o pecado no mundo. Romanos 5,12. E pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens. E a prova disso é que todos pecaram. É só deixar o Levi crescer. E você vai provar que ele tem o veneno da antiga serpente, que é egoísta no coração dele, que é egocêntrica. E que Amanda e o Marquinho vão lutar em oração, em exemplo, em ensino, contra esse veneno da antiga serpente que está dentro de nós. Está no Levi. Pequenininho? Sim. Então, é muito interessante que a gente entenda que Deus pode desenvolver essa fé, esse crer, que é um milagre de Deus. Não vem do homem, vem de Deus. E Ele faz uma aliança com o Marquinho e com a Amanda. E Ele diz assim, como Ele disse para Abraão: eu vou ser teu Deus. Deus do Marquinho, Deus da Amanda, e vou ser o Deus dos seus pequenos. Ele disse: Abraão, eu sou teu Deus, eu sou o Deus de Ismael. Ismael também. Está lá em Gênesis 17. Com 8 dias Ismael foi circuncidado. E Deus prometeu para Ismael: você vai ser pai de 12 filhos. E vão ser 12 tribos. Está lá, Gênesis 17. Deus faz promessas para aquela criança. Ela vai crescer. O que importa para nós é fazermos essa entrega. Então, o batismo em si, com água, que a gente derrama na cabeça do Levi, não salva o Levi, não faz ele sair das trevas para a luz, não redime ele, não purifica ele dos pecados, porque a água é símbolo da água, a palavra que é Jesus. Jesus diz: as minhas palavras são espírito e são vida. E aqui se fala a palavra de Jesus. Na casa do Marquinho precisa falar a palavra de Jesus. E é a palavra de Jesus que regenera, que faz o novo nascimento. É a palavra de Jesus que fez com que João Batista saltasse de alegria dentro do ventre. É um milagre de Deus. Ele faz isso, não vem de nós. É um dom de Deus, né? Então, a gente precisa ajudar nesse sentido. A oração, o testemunho, a palavra, assim como foi a mãe de Moisés para Moisés. Assim é a igreja, assim são vocês dois, certo? Eu queria também dar um exemplo no caso da Amanda, se ela me permite.
Amanda, ela vem de uma igreja que não batiza criança, batiza adulto. Uma vez ela perguntou, mas eu preciso ser batizada? Eu sou evangélica. Não, você não precisa ser batizada. Você já foi batizada, né? Aí ela entendeu que as crianças não precisavam ser batizadas, vão ser batizadas quando adulto, como era na igreja dela, anterior. A igreja presbiteriana não acredita que com o batismo das crianças está salvando as crianças. E sem o batismo elas são pagãs. Nós não cremos nisso. Mas nós cremos que é uma aliança de Deus, de ser Deus do Marquinho, Deus da Amanda, e aí ser Deus também da Valentina, do Francisco e do Levi. Porque foi isso que ele falou para Abraão. E é a mesma palavra que Pedro diz, essa promessa é para vós e para os vossos filhos. Uma coisa que aconteceu é assim, começou a se converter pessoas, mas não se convertia todo mundo ao mesmo tempo. Convertia às vezes o homem, mas não convertia a esposa. Convertia a esposa e não convertia o esposo. Então pode ser que até num tempo assim a Amanda ficou escandalizada de ter que batizar as crianças, né? Aí eu expliquei para ela, mas isso é uma história que já aconteceu no passado, né? Jetro era um homem de Deus e ele conhecia Deus. Mas ele não tinha recebido na família dele as promessas que Deus tinha dado para Abraão. Então, a princípio, eles criam em Deus da mesma forma, mas Deus foi falando de uma forma especial a Abraão. E Moisés vem da linhagem de Abraão. Então, na linhagem de Abraão tinha circuncisão. Mas lá na família de Jetro não tinha circuncisão. E quando Moisés casou com Zípora, teve filhos. E ela achou um absurdo que os seus filhos fossem circuncidados porque saía sangue. Esse símbolo da velha aliança. A circuncisão era uma pequenininha cirurgia que feita com 8 dias não saía muito sangue. Mas quanto mais idade é o que seria a fimose hoje. Sai mais sangue. Até no hospital, mesmo com todos os tratos, sai sangue. Mas para ela isso era demais. Então as crianças foram ficando grandinhas e não tinham sido ainda circuncidadas. Até que Deus pesou a mão sobre Moisés e aí aconteceu que tinha que ser circuncidado. E assim. E não tinha escapatória, porque ele era o exemplo, ele era o líder, ele não podia faltar com esse exemplo. E aí Zípora chama Deus de Moisés de sanguinário, né? Porque ela está revoltada, mas ela estava fora dessa ideia. Então, a Amanda, ela pode até ter ficado por um tempo assim, mas eu vou batizar minhas crianças, né? Não é o que eu aprendi. Mas dá para aprender de uma forma diferente, né? E então hoje eu fico muito feliz, porque eles vieram aqui para não só apresentar, porque Jesus ele foi apresentado no templo. Mas ele não foi só apresentado. Jesus foi apresentado e circuncidado ao 8º dia. Então, não era só apresentação. Junto com a apresentação, tinha também o ritual da circuncisão. E isso aconteceu com Jesus ao 8º dia. Então, quer que a criança ande no caminho certo, caminhe nesse caminho primeiro, você. Muito bem. Só para terminar, eu quero lembrar do Salmo 69, verso 6, que fala assim, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, nem sofram vexame os que te buscam. Por quê? Essa é uma grande tentação. Nós, os adultos, acabamos brincando com pecados como às vezes crianças brincam com fogo e saem queimadas.
E a gente acha que consegue ir até na pontinha e não cai. Só que a gente está dando mau testemunho para as crianças, para aqueles que são novos na fé. E ele diz assim: não sejam envergonhados por minha causa, por tua causa, aqueles que são pequenos, aqueles que estão começando na fé, aqueles que têm uma noção diferente do assunto. Eu lembro assim que meu pai, ele baixava a velocidade do carro quando passava na frente dos policiais. Eu disse: mas meu pai é falso. Ele só passa devagar quando está na frente dos guardas. Mas muito tempo depois é que eu descobri que tem uma placa dizendo para você andar 40 km lá. E depois você pode andar 80, 100. Mas a mente da criança, ela interpreta diferente. Também eu lembro assim que a gente estava num Fusca, era lá em tempo de 1972, por ali, e o guarda parou o meu pai lá em Cascavel e ficou reinando lá por causa só do nome da cor do Fusca, que era verde, mas talvez não era verde escuro ou não era verde claro. E tinha lá uma coisa que ele estava se implicando com essa questão da cor. E eu lembro, como hoje, que era um dia quente e a gente ficou muito tempo dentro daquele Fusca. E eu lembro que meu pai foi para o Turvo visitar os irmãos, e aí ele contou para o irmão mais velho dele, que ele amava muito, e contou essa história, quantas horas ele ficou e como ele ficou chateado com o guarda, por estar incomodando tanto ele. Aí o meu tio falou assim, eu penso que eu tinha uns 4, 5 anos. Meu tio falou assim: vocês tinham que ter ficado preso por esse erro. Eu fiquei muito bravo com meu tio. Eu fiquei magoado com meu tio, porque a gente fez o esforço de uma viagem longa de Fusca para visitar eles. E agora ele diz, vocês deviam de ter ficado presos lá, não podia nem ter saído de lá. Eu fiquei muito tempo chateado. Eu só me atinei porque eu tinha ficado chateado, assim, quando eu comecei a fazer as mesmas brincadeiras. Quando eu comecei a falar com ironia, alguma coisa assim. Opa! Meu tio, ele estava fazendo brincadeira com meu pai, com o irmão dele. Eu nem entendia que eram irmãos assim. É tio. Criança tem visão diferente, entende diferente. E a gente precisa ter cuidado com as crianças. O Salmo 69, verso 6, é como uma oração. Não sejam envergonhados por minha causa, os que esperam em ti, os que te buscam. Que eu não seja mau exemplo para as crianças. Que você não seja mau exemplo. Você quer que ele ande no caminho correto? Ande esse caminho primeiro. Ele veja você fazendo e ele vai fazer. Também faça entendida a palavra. Às vezes, algumas brincadeiras a criança não vai entender. E ela vai guardar aquilo. E se Deus não tiver misericórdia, guarda por muito tempo, né?